Matilde, a internacional Matilde. Boa tarde a todos. Boa tarde às catadoras, os catadores também. Eu queria, na verdade, que as companheiras mulheres, que é da Secretaria das Mulheres Catadoras do Estado de São Paulo, viessem aqui na frente comigo. Vem cá, companheira Luzia. Bem, na verdade, eu queria só fazer uma reflexão na fala do presidente Lula ontem, né, que a gente nunca consegue deixar de chamar ele de presidente. Foi até, acho que Daniel, Francisco, Daniela, acho que o pessoal da FUNASA também, já viu uma vez eu dizer o seguinte: a tanta que a gente foi para a Itália no primeiro prêmio, Cidade Pro Catador, quando a gente viu o embaixador. E aí a minha fala foi o seguinte: quando eu vi o presidente da República debaixo de um viaduto, eu estava lá no finalzinho, não tinha ainda articulação dentro da estadual para poder ter o brochozinho lá para entrar lá dentro, perto do presidente. Quando eu vi o presidente da República, eu falei assim: poxa, eu acho que vai acontecer alguma coisa. Porque um presidente da República, você está com um catador de papel, e na nossa cabeça era catador de lixo ainda. E aí a gente conseguiu pra caramba mudar muita coisa. Daquele tempo para cá. Mas eu acho assim, a gente tem que se alertar muito naquilo que o presidente da República disse ontem, o presidente Lula. A gente tem que cobrar o governo, a gente tem que cobrar os nossos municípios. E eu acho uma vergonha, depois de tudo que nós fizemos como catadoras e catadores, mobilizar nossas cooperativas, mobilizar nossas famílias para ter elegido a presidente da República de volta, Dilma Rousseff, e o próprio governo dar o prazo para os municípios. Se fosse empresa privada, eles já tinham feito todos o que eles precisavam fazer dentro dos municípios, os prefeitos. Porque eles fazem fracatua junto com as empresas privadas, e aí eles fazem. Com a gente, não. Com a gente, eles não fazem, eles não querem fazer, eles ficam enrolando para fazer e dá mil desculpas para fazer. Por exemplo, mesmo, a história da viagem para a Itália, Chico, Daniel, eles sabem que em bastidores, eu falei para a prefeita do município: você não sobe naquele avião se você não assinar o contrato nosso. Porque a prefeita ia para a Itália e não queria assinar o nosso contrato. A gente chegou nela e uma articulação disse: se você não assinar, você não vai subir naquele avião. Porque eu não subo, quero ver o que você vai fazer sozinha lá na Itália para ganhar um prêmio, se você não está querendo assinar o nosso novo contrato. Aí, bonitinha, ela foi lá, assinou, e hoje a gente recebe lá no município, eu sou da cidade de Ourinhos, a minha cooperativa recebe R$550 a tonelada de material reciclado coletado no município. A gente coleta hoje 240 toneladas, uma cidade de 110 mil habitantes. E eles sempre ouvem Chico, Francisco, né, o Francisco, Daniela, que esteve lá na cidade, que a prefeita sempre fala o seguinte: a gente precisa ter vontade política para as coisas acontecerem. Se não tiver vontade política, se a gente não se mobilizar, se a gente não dar um grito, amanhã mesmo para o presidente da República, dizendo que a gente não quer que essa prorrogação da Política Nacional de Resíduos venha acontecer, a gente de novo vai ficar sofrendo lá nos nossos municípios e eles não fazendo nada pela gente. E aí eu falo uma outra fala também, que é sobre os companheiros que estão dentro do CISC, que eu já tenho a liberdade de chamá-los de companheiros. São 3 soldados para milhares de catadores que tem no Brasil inteiro. São 3 pessoas que estão no CISC, fora o comitê todo, que estão para olhar para o Brasil inteiro. Eu acho, como tem muita gente em outro departamento do governo federal, tinha que ter muito mais gente, como os 3, dentro do CISC para andar esse Brasil inteiro. Porque senão a gente não vai conseguir que, de fato, catadores dentro do lixão não saia. Eles só são 3, né, que viajam. O Chico, coitado, acho que a mala dele não sai nem do avião mais. Tem um avião já particular para ficar descendo de cidade em cidade. E aí, eu queria trazer mais uma demanda também para o CISC e agradecer também. Esse ano, a gente teve uma reunião da coordenação estadual do Movimento Nacional dos Catadores aqui em São Paulo, que a gente tirou dentro da nossa coordenação estadual, onde estavam os companheiros homens e as companheiras catadoras. E a gente tirou uma discussão sobre a questão de gênero das catadoras,
né, que nós somos a maioria nas cooperativas. Não sei se os dados que existem hoje estão corretos, né? Eu estava até vendo com a companheira do Paraná, aquela cartilha do próprio CISC, falando das redes. Você olha lá no finalzinho, várias cooperativas têm lá, várias redes, e a maioria são mulheres que estão dentro das redes. Eu acho que o CISC tem que trazer essa questão. Por que eu estou dizendo a questão das catadoras? Porque os nossos filhos não têm creche, nossos filhos não têm condições, às vezes tem vaga nas creches, e a gente tem que deixar nossos filhos em casa, a maioria das catadoras. A questão de moradia para catadoras também. E a gente vê que isso precisa ser colocado como uma demanda. Porque a gente sabe que tem algumas informações do MDS, mas, infelizmente, o município, de novo, e depois é nós que somos desorganizados, eles não têm as informações corretas, não sabem fazer como deveria ser feito. O próprio Cade Único é muito complicado lá na assistente social. A assistente social, a gente fala que nós somos catador de material reciclado, quer colocar lá agente ambiental, dona de casa, e não coloca lá o código certo. E aí a gente sempre fica com esse problema, ou dona de lar ou dona de casa. Não somos mais somos dona de lar, né? Até fazer uma discussão, nós cuida do marido, cuida da casa, e ainda faz articulação de mulheres ainda. Não damos conta para fazer isso ainda. E dizer que, assim, a gente quer agradecer muito, porque aí a gente conseguiu, aí depois dessa reunião da coordenação estadual, a gente criou uma Secretaria de Mulheres Catadoras, tivemos o nosso congresso, que foi 1 e 2 de agosto, foi em Ourinhos o congresso. Nós tiramos uma carta e entregamos para o CISC, dizendo que nós queremos que mulheres componham, junto aos companheiros homens, que são nossos companheiros catadores, que estão lá para nos representar, mas nós também já está capaz, forte, mulherada aqui, de ir lá também ajudar a criar as políticas públicas e dizer que a gente agradece, né? O Chico ontem veio atrás da gente, dizendo, ó, primeira reunião já vai acontecer do CISC, e vocês levaram uma demanda que vocês, né? Aí em São Paulo, não sei no Brasil, né? Se são maiorias mulheres, mas em São Paulo a maioria são mulheres. Nós já tivemos 3 reuniões dessa secretaria, a gente foi para uma cooperativa que é Lençóis, em Paulista, que tem 53 mulheres, e a gente viu que nós... E a gente não senta para ficar discutindo, para ficar falando mal de homem, né? Porque sempre, onde tem uma reunião de mulher, acho que a gente vai falar mal de homem. A gente não estava para falar mal de homem. E aí a gente percebeu que tem muitas companheiras sendo violentadas, às vezes pelos companheiros, pelos pais, pela própria família. E a gente conseguiu um espaço onde todas elas conseguem colocar, chorar, falar. Choramos pra caramba, né, dona Selma? A gente saiu de lá muito mais com experiência do que a gente levar para algumas catadoras, que nem conhecia esse movimento que existe, esse movimento nacional dos catadores e catadoras. E aí eu continuo, faço aqui de novo, eu acho um absurdo a prorrogação da Política Nacional de Resíduos, e é isso. Obrigada pelo CISC, e eu acho que a gente sempre vai estar junto agora. Marcela, por gentileza. Então, eu sou Marcela Vieira, sou do Amazonas, sou apoio técnico do movimento, e eu quero agradecer esse espaço, que passou um espaço coletivo, né? A primeira reunião do CISC ampliada, onde pôde se falar um coletivo do Amazonas. Então, eu queria aproveitar um pouco da fala da Matilde, complementando a fala do ex-presidente Lula ontem, né? Precisa cobrar o governo, pautar o governo e cobrar o governo. Então, acho que o movimento na região norte, na Amazônia, já fez isso agora. E eu queria, assim, em nome não dos catadores, mas em nome da região, né, nós que moramos na Amazônia, no Amazonas, nós precisamos ter representações desses catadores no CISC. Não, assim como o coletivo do CISC é pequeno, como disse, né, os companheiros do CISC, como a Matilde coloca, eu acho que as representações do movimento nacional também, que estão dentro do CISC, não dão conta do Brasil. Então, eu acho que dentro das diretrizes é ampliar esse assento de ter por região e ter o norte como representação dentro do CISC, que eu acho que isso legitima a inclusão da região norte, para problematizar quando a gente fala de logística, só pensa em caminhão, e a gente tem que pensar logística de balsa, porque a gente precisa de barco. Uma outra questão também que eu quero colocar aqui é com relação aos planos de saneamento. O nosso estado do Amazonas fez o plano de gestão integrada e não incluiu os catadores, e passou. Primeiro plano entregue.
está elaborando agora o Plano Estadual de Coleta Seletiva da região metropolitana, o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, graças ao Ministério Público do Trabalho, os catadores estão sendo incluídos na briga, porque estão indo a ferro e fogo mesmo, senão não estaria participando. Então, eu queria fazer um apelo aqui à doutora Margarete: sensibilizem o Ministério Público dos Estados, os promotores, os procuradores não estão entendendo essa política, não estão apoiando os catadores, que chegam lá e tomam um chá de cadeira esperando. E essas informações, infelizmente, não chegam no CISC. Então, o CISC chega lá, dialoga com o Ministério Público Federal, que é um baita parceiro, mas o Ministério Público do Estado, muitas vezes, não participa, não compõe, não entende. Diz que a política de resíduos sólidos é uma política partidária, não tem nada a ver com ele, não é pauta dele. E a gente está lá com 60 lixões, com catadores indígenas trabalhando no lixão, e isso ninguém vê e ninguém sabe, né? Porque os planos não dizem. E uma outra questão também que eu queria colocar é com relação aos diálogos. Eu já estou aqui em Cólicas, porque o Fernando já disse que tudo aqui é diretriz. Quem está sistematizando o que a gente está falando aqui? Quem são as lideranças do movimento que vão recomendar isso para o PPA, dos catadores? Né? O movimento precisa pautar esse governo. Né? Então, tá filmado. Eu acho que, além da filmagem, de ter as representações do movimento nesse espaço, também para pautar esse governo. Porque está aqui a delegação de mulheres de São Paulo, mas os outros estados. Isso é um ponto. E, então, com relação à questão da mudança de governo, nós temos editais nos estados que a Senais está colocando nas secretarias para fechamento dos lixões e inclusão dos catadores. O governo mudou, vai mudar para o ano que vem. E a nossa preocupação é que esses diálogos vão precisar ser refeitos novamente, porque senão esses catadores vão ser novamente excluídos e engolidos. Né? Então, acho que o CISC deveria, né, também fazer esse diálogo, além das transições que vai acontecer a nível de governo federal, nos governos estaduais também, porque senão mudou lá, o diálogo político foi um na hora que conveniou, e agora que vai executar é um outro diálogo, porque mudou o governador. Né? Então, isso a gente também precisa garantir. E uma última questão é o seguinte: como é que a gente faz, doutora Margarete, né, para essa sensibilização? Precisa, né, quando a gente estava falando, quando a gente vai, essa política, ela é maravilhosa quando a gente vem para esses eventos e vê todo o governo federal, vamos referendar, vamos botar. Quando a gente chega no estado, já fragmentou. Quando vai para a via municipal, principalmente, gente, eu aprendi esse período, se o diálogo é com o PT é uma coisa, se é com o PSDB é outra, se é com o PMDB é outra. A bandeira política partidária influencia na decisão. Se eu fecho, se eu incluo, se eu apoio. Né? Então, como é que a gente tira isso do viés político partidário e faz isso como política pública? Porque a gente está cansado só das bandeiras. É isso, obrigada. Não, só para... Eu sou a Brenda, para quem não... Eu me apresentei no início. A companheira saiu, mas depois a gente pode encontrar ela ali e reforçar. Acho que é importante dizer que o MDS faz parte do CISC, né, dos grupos de trabalho. E a gente tem reforçado dentro do próprio Ministério, nas agendas de capacitação da Secretaria Nacional de Renda e Cidadania, que é a secretaria que faz a capacitação com gestores públicos que fazem o cadastramento do Bolsa Família, em conjunto com as secretarias municipais. Alguns municípios, as secretarias estão juntos dentro da Secretaria de Assistência, outras não. Outras têm uma Secretaria de Assistência e tem um gestor do Bolsa que está ligado à Prefeitura. Tá? Em 90% dos municípios, eles estão ligados na Secretaria Municipal de Assistência. Mas dizer para vocês que, assim, primeiro que a gente tem colocado isso na pauta, a questão da identificação e do cadastramento dos catadores. A gente fala, olha, é o suplemento 1, campo 2.07, isso não é uma obrigação de vocês para falar para o gestor. O gestor tem que saber identificar e vocês são um público prioritário para estar dentro do cadastro. E, principalmente, para estar recebendo benefício. Não é para vocês estarem falando, eu quero estar ali. Eles é que têm a obrigação de identificar vocês e incluir vocês lá. Agora, a gente sabe que em alguns municípios tem uma discriminação, como em todo lugar e em todas as carreiras. Agora, cabe a gente fazer esse trabalho. A gente faz esse trabalho o ano todo. A gente sabe que ele não é suficiente. Em toda oficina que a gente vai de capacitação, não só da Secretaria Nacional de Assistência, mas em toda fala que a gente faz da Secretaria Nacional de Assistência, a gente fala dos 11 público prioritário para inserção no cadastro único. E os catadores de materiais recicláveis é o que a gente mais reforça. A gente fala, tem que incluir. A questão da articulação, eu acho que para as creches, isso é uma demanda que acontece em todos os locais. A gente precisa fazer uma conversa em conjunto com a Secretaria de Educação para falar, olha,
Lugar de criança é na escola, lugar de criança é na creche. A gente tem que priorizar o atendimento dessas crianças. Essas crianças não podem estar no lixão, essas crianças não podem estar na rua. Então, acho que é um trabalho contínuo nosso. A gente sabe que é obrigação dos gestores fazerem essa identificação e ainda fazer uma conversa com a Secretaria de Educação para incluir nas creches, só que, como a companheira Marcela estava dizendo, uma hora a gente está com um partido, outra hora... Então, a gente fica tendo as cores, mas a gente sabe que isso é obrigação do gestor que está lá na ponta, independente do partido que ele representa. Ele está ali para fazer uma política pública de inclusão, independente do público que seja, de quem dele necessitar, né? Então, só para dizer que assim, a gente reforça isso nas secretarias municipais de assistências, nas secretarias estaduais, mas o trabalho é esse, é no dia a dia, é no convencimento e, principalmente, gente, por incrível que pareça, é na sensibilização que a gente faz. Eu fiquei tão nervosa naquela hora que eu vi, esqueci metade do que eu tinha para falar. Porque eu sou tímida para falar em público, tenho vergonha. Mas eu esqueci o seguinte, nós participamos lá de manhã da apresentação do Cataforte 3, né? E eu vi uma demanda muito clara que eu gostaria também que fosse levada em consideração no CISC, que é em relação a quem não foi contemplado, avaliar qual seria o impacto, quanto é que custa isso, e a gente tentar obter esse adicional de recursos para integrar quem ainda não foi contemplado. E tem mais uma demanda que eu acho bem importante. Na época em que foi apresentada a proposta, muitas cooperativas não estavam ainda aptas a participar das redes, e muitas agora estão. Então, já se pensar na possibilidade de uma expansão, e de acordo, obviamente, com o recurso que foi obtido. E por fim, em relação aos equipamentos da FUNASA, que eu sei que amanhã que vai ser discutido isso, mas hoje é que tem que ser pautado no CISC, que não se exija já de imediato toda aquela regularização para receber os equipamentos, que se dê um prazo aí para ajeitar essa documentação e fazer aí depois o recebimento do equipamento. Vou dar um exemplo, a Itaipu Nacional, que tem, inclusive, stand aqui, ela poderia complementar o que falta para ampliar né, os participantes e a questão dos equipamentos também. Eu acho assim, importantíssimo a gente rever isso, que foi uma demanda muito forte colocada lá. Em relação aos seminários pro acatador que nós realizamos, né, o CISC realizou junto com o CNMP, eu gostaria muito que as cartas, as propostas que foram aprovadas em todos os seminários, no final de cada seminário, elas fossem monitoradas, que o cumprimento daquilo que foi colocado houvesse um monitoramento por parte do CISC, mais do que isso, que se oficiasse a todos os municípios de cada estado, dizendo, ó, isso que foi aprovado é isso que vocês vão seguir e vocês serão cobrados a dar resposta a essas propostas. Que nós saíssemos daqui com um encaminhamento, vai modificar a política nacional? Nós não queremos que ela seja modificada, não queremos ampliação. Mas se for, então vamos dizer lá claramente que a incineração ela é proibida, que isso não foi colocado. Incineração tem que ficar muito claro que ela não pode acontecer. Que nós também não queremos consórcio, como foi colocado pelo Dr. Sancler, mas se tiver, que ele contrate as associações e as cooperativas. E naquele recurso que eu falei do BNDES, que eu esqueci aquela hora, eu falei da indústria da reciclagem, mas existe uma outra possibilidade de renda, que são os biodigestores, que é utilizar o gás gerado pelo resíduo orgânico como energia, seja como energia para os caminhões, né, da rede, que a gente sabe que custa muito combustível, seja para gerar energia elétrica nos grandes empreendimentos onde há transformação do material. Então, essa linha de financiamento muito clara, queremos recursos para a indústria da reciclagem popular e para o biodigestor. No Paraná, eu assinei um termo de compromisso com o SEASA. Transformação do óleo de cozinha em óleo... Também isso, também. Que também dá um combustível maravilhoso. Eu firmei um termo de compromisso com a SEASA, vocês sabem, né, que faz a comercialização de alimentos. São 18 mil toneladas de orgânicos por ano. O meu acordo judicial é no sentido, a partir do momento que os catadores tiverem a sua usina de biogestor, e eles terão lá, eles terão que entregar e levar o orgânico até essa usina para geração de energia e de gás para os catadores. Uma usina de propriedade da rede de associações e cooperativas de catadores. Mas nós precisamos da linha de financiamento muito clara do BNDES para acessar o recurso e construir. Nós já temos terreno, estamos fazendo o projeto, já temos o orgânico. Agora nós precisamos do recurso para construir a usina e, quem sabe, aí a gente consegue disseminar essa mesma experiência no Brasil todo. Desculpe também muito tempo de vocês, né? Você viram? Eu esqueci várias coisas aqui, depois pode ser que eu esqueça mais. Agora, Fernando, só por uma questão de ordem, eu queria saber o que vai fazer com isso tudo que a gente falou? Bem,
Você vai falar, Daniel? Vai falar na sequência que tem o porque a Ari que vai Marcela, fazer ela um colocou- adendo. Aham. E o... Ari, A Marcela ainda falou, as minhas propostas eu anotei todas, depois posso mandar até por escrito, mas das outras eu não consegui fazer o está filmado e apontamento. anotado. Está filmado e anotado. Isso fica como encaminhamento? Como é que fica? Esqueci também uma coisa importante. Foi deliberado lá na conferência que até março nós vamos tirar o Plano Nacional de Economia Solidária para fazer incidência no PPA. E até março os estados também vão estar preparando o seu plano estadual. Então era importante, né, o movimento, as cooperativas lá no plano estadual, no plano territorial, está fazendo incidência e fazendo as demandas, que aí a gente pode incorporar isso discutindo com o governo federal no PPA 2016-2019. Então, dá conta de a gente ter prazo para poder estar fazendo incidência aí, o pessoal que está aí e aí o CIS que também ajudar nesse processo para fazer incidência no Plano Nacional de Economia Solidária, que a gente pode encaminhar isso para o governo federal através do Plano Nacional nosso para incluir as demandas dos catadores. E aí eu concordo com a doutora Margarete, a questão da verticalização é estratégico para a gente, na disputa de modelo e de projeto de desenvolvimento.